Requerimento de impeachment do prefeito de Uruçuí, excelentíssimo senhor Francisco Wagner Pires Coelho. Senhor presidente, José da Cruz Oliveira, brasileiro, solteiro, agricultor, bairro Areias. Oferecer a presente denúncia com pedido de impeachment em face do excelentíssimo senhor prefeito municipal, afastado judicialmente, Francisco Wagner Pires Coelho. As qualificações dele, vamos aqui. Com base na Constituição Federal e Lei 1079 de 50, seguindo o rito estabelecido pelo artigo 70 da Lei Orgânica e, subsidiariamente, Decreto de Lei 201 de 67, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Primeiro, da admissibilidade da denúncia. O artigo 69, inciso 10º da Lei Orgânica Municipal estabelece que artigo 69. São infrações político-administrativas do prefeito sujeitas ao julgamento pela Câmara Municipal e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 10º. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. O artigo 70, incisos da Lei Orgânica, estabelece que o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte feito. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com exposto dos fatos e indicações das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os autos do processo. E só votará se necessário para completar o quórum do julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. De posse da denúncia, inciso 2º, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão ordinária, determinará a sua leitura e considerará a Câmara sobre seu recebimento. Decidindo o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados, dentre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Inciso 3º. Recebendo o processo, o presidente da Câmara iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e dos documentos que a instruírem, para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 8. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, a qual, neste caso, será submetida ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos e diligências que se fizerem necessárias para o depoimento denunciado e inquirição das testemunhas. Inciso 4º. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo pessoalmente ou na pessoa do seu procurador, com antecedência mínima de 24 horas, sendo-lhe permitido acesso às diligências e audiências, bem como formular perguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado para razões finais no prazo de 5 dias. 4. Após a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para o julgamento. Na sessão de julgamento, o processo será lido integralmente e, a seguir, os vereadores que o desejam poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 10 minutos cada um. E, ao final, o denunciado ou seu procurador terá prazo máximo de 2 horas sua defesa oral. Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações secretas quantas forem as infrações articuladas da denúncia. Considerar-se-á definitivamente afastado do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, incurso em qualquer das infrações definidas do artigo 69 desta lei orgânica. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara promulgará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigne a votação secreta sobre cada infração e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito. Inciso número 7. O processo a que se refere este artigo deverá estar concluído
dentro de 90 dias contados da data em que se efetivar a notificação inicial do denunciado. Transcorrido o prazo sem julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Só para constar que tem uma emenda modificativa, não é isso? Que modifica o inciso 2º e o parágrafo único. Quer que eu leia? Cadê o... Assim, qualquer cidadão poderá efetuar a denúncia em face do prefeito municipal perante a Câmara de Vereadores, para que esta analise a admissibilidade da acusação e, posteriormente, a instauração do processo. Segundo, dos fatos e dos fundamentos da denúncia. Tendo em vista o amplo acervo probatório que substancia os autos do procedimento de investigação criminal número 14/2020, que apura as possíveis práticas de crime de fraudes e licitações em contratos no valor de 14.500.000, ocorrido desde o início da gestão denunciado de alguns dos seus aliados. O senhor prefeito municipal foi afastado cautelarmente da suspensão do exercício da função pública, conforme se extrai da decisão proferida nos autos do processo número 0761225, desde 36/2022, 8/18/0000. Conforme consta nos autos do processo da investigação, a possibilidade de que o valor seja ainda maior, fato que deverá ser apurado após o final das investigações. Em decisão da Lavra do eminente desembargador Ivan José da Silva Lopes, existe a citação de que, diante das provas constantes nos autos, não deixa dúvidas que o prefeito teria ordenado as despesas, apropriação e desvio de recursos públicos em seu proveito, utilizado indevidamente dos processos públicos, ou seja, o prefeito incorreu em prática todos os crimes de responsabilidade previstos nos incisos do artigo 1º do decreto 201 de 67. Vejamos. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade do prefeito municipal sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Inciso 1º. Apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. Inciso 2º. Utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Inciso 3º. Desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Inciso 5º. Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Inciso 7º. Deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão competente da aplicação de recursos, empréstimos, subvenções ou auxílios internos ou externos, recebidos a qualquer título. Inciso 10º. Alienar ou onerar bens imóveis ou rendas municipais sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Adquirir bens ou realizar serviços e obras sem concorrência ou coleta de preços nos casos exigidos em lei. Inciso 13º. Nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição em lei. Inciso 22º. Ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes de emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que a autorizou. Inciso 23º. Realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida em lei. Os crimes tipificados no artigo acima são de ação penal pública, que foram requeridos pelo representante do Ministério Público em sede de juízo singular. No caso aqui, cuida-se das infrações político-administrativas direcionadas, segundo o rito da legislação supraenunciadas frente à Câmara Municipal, que não poderá se furtar do seu ônus. O nexo de causalidade que se imputa ao prefeito de Uruçuí está perfeitamente descrito no artigo 1º, inciso 1º do Decreto de Lei nº 201/67, artigo 90 da Lei 8666/93, artigo 337 do Código Penal, corrupção ativa, artigo 333, parágrafo único do Código Penal, corrupção passiva, artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, organização criminosa, artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 2º da Lei 12.850 de 2013, lavagem de dinheiro,
artigo 1º da Lei 9.613 de 98 e perfeitamente citado na decisão do desembargador Erivan José Silva Lopes. Portanto, diante das provas que carreiam o procedimento investigatório e da gravidade dos danos gerados ao erário municipal, entende-se por perfeitamente justificável o presente requerimento de processo de impeachment. Neste sentido, senhor presidente, sobram indícios para a cassação do mandato do prefeito de Uruçuí e a Câmara de Vereadores é competente para instaurar o processo de natureza político-administrativa de impeachment a propósito da responsabilidade política da autoridade demandada, passível da perda do cargo nos termos da Lei Orgânica de Uruçuí. Terceiro, da competência da Câmara Municipal. A cassação de mandato é atribuição da Câmara de Vereadores nos limites da Lei Orgânica. Cassação surgirá por falta funcional de natureza política-administrativa prevista na lei que determina, após procedimento regular e julgamento da edilidade, pelo voto de 2/3 dos membros, o afastamento do cargo. A intencionalidade e a má-fé nas ações delituosas do prefeito se tornam cristalinas a partir dos fatos e fundamentos nesta denúncia. Em anexo, publicações nos previstos... Cumpre destacar que a responsabilidade desta egrégia Câmara Municipal de Vereadores, nos termos do artigo 35 da Lei Orgânica, sob pena do crime de prevaricação, o devido processamento, artigo 70 da Lei Orgânica Municipal, da denúncia em questão. Artigo 35. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores nos casos indicados na Constituição Federal, nesta lei orgânica e na legislação federal aplicável. Inciso 18, julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores nos casos previstos em lei federal e nesta lei orgânica. Portanto, senhor presidente, da Câmara de Vereadores não restam dúvidas quanto à comprovação dessas ilegalidades praticadas pelo denunciado, sendo que este ilibado parlamento certamente não será conivente com condutas ilícitas. Dos pedidos, ante o exposto, requer o recebimento e processamento da presente denúncia com base na Constituição Federal, seguindo o rito estabelecido pelo Decreto de Lei 201 de 67. A linha B, seja a denúncia lida na primeira sessão e submetida à sua aceitação ao plenário dessa Casa Legislativa. A linha C, caso aceita, seja constituída na mesma sessão a comissão processante composta por 3 vereadores sorteados dentre os desimpedidos. A linha D, após a instalação da comissão processante, seja notificado o senhor prefeito para apresentar defesa prévia por escrito e indicar a prova que pretende produzir, podendo arrolar até 10. A linha E, se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes, no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. A linha F, com a defesa, seja emitido parecer da comissão processante sobre prosseguimento ou não, submetendo feito ao plenário. A linha G, sendo votado o prosseguimento da denúncia, seja determinado o início da instrução, designando os atos, diligências e audiências que se fizerem necessárias para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. A linha H, seja oportunizada ao denunciado a apresentação de razões finais no prazo legal e emitido parecer final da comissão processante. A linha I, ao final, seja julgada procedente a denúncia em sessão de julgamento no plenário desta Casa Legislativa por 2/3 de seus membros em votação nominal e aberta, com a competente perda do cargo do prefeito municipal e expedição do respectivo decreto legislativo de cassação do mandato do denunciado. Nestes termos, pede deferimento. José da Cruz Oliveira. Senhoras e senhores, senhores vereadores aqui presentes, lido o processo de impeachment, pedido de impeachment do prefeito, passamos agora a parte do recebimento da denúncia. Gostaria de pedir que trouxesse aqui à mesa a urna, Patrick, a urna. Abrir a urna, mostrar para os presentes, as pessoas aqui presentes.
todos estão devidamente vazia esta urna. Gostaria de convidar o capitão Pires e a vereadora Patrícia Moreira para acompanhar aqui o lacre, para lacrar e acompanhar. Convidando aqui os vereadores para acompanhar, e agora vai proceder a votação de recebimento da denúncia. Gostaria de informar esta casa também que 2/3 dos vereadores aprova o recebimento da denúncia. E uma dúvida, presidente. Pode marcar como é bolinha? do jeito que a senhora quiser, eu vou marcar, porque a casa ela não tem um símbolo de votação. A casa não tem um símbolo, pode ser um X, pode ser o que for, porque ela não tem um símbolo de votação. Foi isso que foi denunciado da outra vez, e o promotor disse para a senhora o quê? Porque se a gente tivesse aprovado nesta casa uma maneira de votação, poderia ser a maneira correta, mas no regimento da casa só diz que o vereador vota sim ou não a qualquer denúncia. Posso botar meu nome dentro? Não, nome dentro não, porque aí fica meio coisado, mas você pode botar um X, pode botar o que você quiser botar dentro do quadrado lá, riscar ele todinho, você pode fazer riscar ele todinho, você não é obrigado a se identificar pelo número, pelo nome. É porque, neste caso, se você colocar seu nome, você se identifica e ficaria aberto. Então, quando você coloca o nome, você está votando aberto, no caso, identificado. Mas é o que diz a lei, a casa e o regimento da casa, e tem que seguir o rito da casa, porque o escrutínio, no caso, senhoras e senhores vereadores presentes, o escrutínio para a cassação de mandato, impeachment de prefeito e a eleição da mesa, o escrutínio é fechado. O voto aqui, quem tiver dúvida, aqui é o seguinte, o primeiro quadro, aqui tem requerimento de impeachment, bem em cima. Primeiro quadro, referente ao recebimento da denúncia. Aí no primeiro quadro tem a favor do recebimento da denúncia, o primeiro quadro. O segundo quadro de baixo é contra o recebimento da denúncia. Então, senhoras e senhores vereadores, para bem entender, o quadro de cima está votando para receber a denúncia, para que dê continuidade ao impeachment. E o segundo quadro está votando para contra o recebimento da denúncia. A denúncia, se tiver maioria, vai continuar. E se, no caso aqui, contra, vai ser arquivado o processo, caso tenha maioria para arquivar. Então, tudo entendido. Convidamos o capitão Pires aqui e a vereadora Patrícia para levar a coisa lá. A caneta já está aí, ô? Ei, Rosana, a caneta já te encontra aí? Capitão Pires, como sempre, o senhor é o primeiro a votar.
sempre a primeira volta. Terceira. Vereador Hélio. Vereadora Laísa. Vereador Genival. Vereador Pedro Cortez. Vereador. Vereador Geraldo Filho. Vereadora Patrícia Leiva, Patrícia Moreira. Quase que eu chamo. Quase que eu chamo. Patrícia Moreira. Garganta tá. Vereador Eliane. Vereador Marcelo Leite da Cruz. Vereador Leiva Alves Moreira.
E, por fim, eu, Manuel Pereira Borges, presidente da Casa. Convido a vereadora Patrícia e o capitão Pires para abrir a urna e conferir os votos. Para não sair. Primeiro voto a favor do recebimento da denúncia. Um voto. Segundo voto contra o recebimento da denúncia. Terceiro voto a favor do recebimento da denúncia. Quarto voto a favor do recebimento. Terceiro voto a favor do recebimento da denúncia, no caso. Terceiro voto. Quinto voto dado a favor do recebimento da denúncia. Quarto voto a favor do recebimento da denúncia. Sexto voto a favor do recebimento da denúncia. Sexto voto a favor do recebimento da denúncia. Não é assim que está certo, não, né? Sétimo voto contra o recebimento da denúncia. Sétimo voto contra o recebimento da denúncia. Oitavo voto contra o recebimento da denúncia. Oitavo voto contra o recebimento da denúncia. Nono a favor do recebimento da denúncia. Nono a favor do recebimento da denúncia. Décimo contra o recebimento da denúncia. Décimo contra o recebimento da denúncia. Décimo primeiro contra o recebimento da denúncia. Décimo primeiro contra o recebimento da denúncia. Senhoras e senhores, pedimos silêncio, pedimos silêncio, pedimos silêncio. Pedimos silêncio no plenário da casa. Senhoras e senhores, um voto, dois votos, três votos, quatro votos, cinco votos, seis votos a favor do recebimento da denúncia. 6 votos. Um voto, dois votos, três votos, quatro votos, cinco votos contra o recebimento da denúncia. Então, neste caso, arquivado a denúncia. Está arquivada a denúncia. De recebimento do impeachment do prefeito. Nenhuma denúncia veiculado a estas denúncias que foram impetradas hoje na Câmara de Vereadores poderá mais ser recebida por essa corte. Gostaria de pedir silêncio a todos. Gostaria de pedir silêncio a todos e a todas. Pois é. Quer dizer, então é o seguinte, gostaria de pedir que as pessoas poderiam... Gente, sim, continuando. O processo de impeachment do prefeito foi arquivado por 5 votos a 6, 6 a favor e 5 contra.
Então, arquivado o processo. Vamos falar um pouco dessa votação. Eu posso dar minha opinião, presidente? Posso dar minha opinião sobre essa votação? Assim, a gente espera que a gente tenha a oportunidade de ter acesso a essas informações para poder a gente estar falando com as pessoas o que realmente está acontecendo. Eu acho que a abertura desse processo daria a oportunidade a nós, vereadores, que nós representamos toda a população de Uruçuí, para a gente ter acesso a essas informações. Mas como não deu certo, deixa outra oportunidade. Mas vamos continuar fazendo nosso trabalho, e quem nós temos que dar, quem nos paga nosso salário, é o povo de Uruçuí. Nós temos que dar explicações para eles. Aqui nós estamos nem para A nem para B, mas sim para a população de Uruçuí, quem paga nosso salário. Então essas minhas palavras eram essas para hoje. Quero agradecer a presença das pessoas que vieram, que ouviram, que participaram de maneira direta ou indireta, mas estamos aqui para ouvir também o anseio da população de Uruçuí. Obrigado, boa noite. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o senhor presidente da casa, o senhor Manuel Pereira Borges, em nome do qual cumprimento a mesa. Cumprimento os demais vereadores e vereadoras. E aqui, como o pleito eleitoral não ocorreu ao vivo, eu estou aqui para dizer realmente como eu votei. Não pode. Isso. Pois tudo bem. Seria bom que fosse ao vivo, né? Eu gosto ao vivo. Momentinho. Licença. A plateia não pode se manifestar na fala do vereador. Vereador, como o escrutínio é fechado, a gente falou para a vereadora Laisa, é impedido de que cada um de nós, hoje, nesta sessão, se pronuncie como votou. Tudo bem. Pois o meu objetivo era só esse. E meu muito obrigado. Ai, pois é, gente, então eu gostaria só de agradecer a presença de vocês, que meu amigo Alvaci, que tem sempre que vir aqui, Alvaci, em nome seu, cumprimento todos os outros aí da plateia, seu nome, Pedro Peba, que gosta sempre de vir por aqui. Então a gente agradece aqui a nossa professora e presidente do Sindicato dos Professores, onde a gente cumprimenta todos os professores da cidade de Uruçuí, no nome da sua pessoa, senhoras e senhores vereadores, pessoas que fazem com que esta casa divulgue as ações, cumprimentar todos aqui na pessoa do Cobra Choca, que fazem com que esta casa seja divulgada. A gente agradece imensamente os internautas que estão, com certeza, já divulgando o resultado da eleição da casa, nos seus blogs, nas suas redes sociais. E neste momento de agradecimento, declaro encerrado a sessão do dia 15 de 5 de 2023.